Ok? Como está o amigo? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês que estão assistindo online. Que Deus nos abençoar nosso culto. Eu quero começar com uma leitura da palavra de Deus, Salmo 50, o chamado à adoração. E esse chamado à adoração não é simplesmente um louvor, um salmo de louvor, mas é também um salmo que nos avisa como nós devemos viver como o povo de Deus, que mostra a diferença entre nós, como o povo de Deus, e o mundo. E nesse tempo em que nós nos encontramos com a pandemia, a reação à pandemia, todos nós estamos experimentando coisas diferentes, coisas que nunca experimentamos na nossa vida antes, e nós temos que lidar com essas coisas. E quando nós lemos salmos como o Salmo 50, nós precisamos nos perguntar, nos examinar à luz desse salmo. Como estamos reagindo a essa situação? Como estamos vivendo à luz dessa situação? Estamos vivendo diferente do que o mundo? E esse chamado à adoração faz essa pergunta a todos nós. Salmo 50, Salmo de Asaf. Fala o poderoso o Senhor Deus e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Em tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, o que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e os adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto.
pois que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício e ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe que veja a salvação de Deus. A congregação pode ficar de pé. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Vamos cantar agora em resposta à saudação de Deus, Salmo 100b, página 39 do Inário. Ó povos todos jubilai, servi a Deus e lhe cantai, apresentai-vos ao Senhor, com cânticos ao seu louvor. Sabe que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo apacentará, como rebanho guiará. Por suas portas vinde entrai, o templo seu e nos cantai, e rendei graças ao Senhor, o nome seu é esplendor. Pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração, perdura sua compaixão. Podem sentar. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção sobre nosso culto esta noite. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai celestial, estamos aqui pela segunda vez este dia, teu dia, o dia do Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos para entrar na tua presença. Nós te agradecemos por tua palavra. Tu já revelaste tudo que nós precisamos saber sobre nossas origens, sobre a queda no pecado, sobre a salvação, sobre nossa história. Nós recebemos a tua revelação e podemos encontrar na tua palavra o caminho da salvação. Te agradecemos por tudo isso que nós recebemos de ti. Tu não nos deste sem testemunha nesse mundo. Nós vemos a tua glória na criação. Nós vemos a tua glória na história do mundo. Nós vemos a tua força, teu poder em nossa própria vida. E nós vemos especialmente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a tua bondade, a tua justiça, a tua perfeição, o teu amor. E, Senhor, te agradecemos por essa revelação do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, que nos dá esperança.
Estamos vivendo num tempo único. Nós estamos vivendo num tempo estranho. Com essa pandemia, a resposta a essa pandemia em toda parte desse mundo, nós vemos pessoas vivendo com medo da morte, com medo de algo que não podemos ver, com medo de uma falta de controle. Mas nós sabemos, Senhor, que não temos nenhum controle sobre essa vida. E para nós, como teu povo, não é um problema. Porque nós sabemos que estamos nas tuas mãos. Nós pertencemos a ti. Não temos nada para temer nessa vida quando nós temos temor de ti. E Senhor, tu és nosso Criador. Não somente nosso Criador, mas também nosso Salvador. E também nos preserva. E nós sabemos que tudo que temos está na tua mão. Te agradecemos por esse conhecimento que tu nos deste e nos ajuda todos nós. Ajuda todos os membros dessa congregação a viver com essa esperança, com essa confiança, com esse conhecimento pleno, abrangente, que tem impacto em todo o aspecto da vida. Senhor, nos ajuda a não viver como o mundo, porque não estamos buscando o nosso tesouro aqui, mas estamos buscando o tesouro celestial, o tesouro que só pode ser encontrado em ti. Senhor, abençoa esse culto, abençoa a leitura da palavra e também a pregação. Abençoa os cânticos que nós cantamos. E apesar do fato que não estamos todos aqui juntos, nos ajuda a focar na tua palavra, ajuda todos aqueles que estão em casa a evitar as distrações dessa vida e a focar em ti e em glorificar a ti e em ouvir a tua voz na tua palavra. Nos abençoa, Senhor, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos continuar a série de sermões sobre o Sermão do Monte e nós chegamos a Mateus 5, versículos 10 a 12. Em conexão com o texto, a leitura é também do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Começando em versículo 16 e lendo até versículo 38. Mateus 10, 16 a 38. Jesus está falando dessa passagem aos seus discípulos. E o Senhor diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados a presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor.
Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Agora vamos responder, vamos cantar Salmo 65, 1 a 3. Salmo 65, 1 a 3, página 28 no binário. A ti louvor é tributado em tua casa, ó Deus, onde teu povo congregado paga os votos seus. Ó tu que atendes aos que clamam, todos a ti virão, das transgressões que nos dominam, ganhamos remissão. Como é bem-aventurado quem fazes vir a ti, o homem que foi escolhido para habitar ali. No templo de sua bondade podemos encontrar também da tua santidade, ali nos saciar com grandes feitos das respostas, nos ouvis o clamor. Assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador, até Brasílias mais distantes, a esperança és, tu cuja mão garante aos montes a sua solidez.
Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez a Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O texto é versículos 10 a 12, mas vamos, como nas últimas semanas, vamos começar em versículo 1. Mateus 5, versículo 1, assim diz o Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui, a leitura do texto. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da palavra esta noite. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós chegamos à última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Podemos ver que fizemos um ciclo completo desde a primeira bem-aventurança, porque a bênção que o Senhor Jesus pronuncia é a mesma que a primeira. Na primeira bem-aventurança são os pobres de espírito que herdarão o reino dos céus. E aqui essa bênção é pronunciada naqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então nós começamos com pobreza de espírito e agora terminamos com a perseguição. Pode parecer um lugar estranho para o Senhor Jesus terminar. E de fato, um comentarista puritano explicou que essa é a maior bem-aventurança. E o Senhor Jesus basicamente se repete duas vezes, porque o que ele tinha a dizer é muito contrário ao que poderíamos esperar. Mas quando olhamos para o caráter do cristão, esse caráter é exposto nas 7 primeiras bem-aventuranças, nós podemos entender por que o resultado final de viver uma vida verdadeiramente cristã será a perseguição. Então, o primeiro ponto é por que aqueles que seguem a Cristo serão perseguidos. O cristão é pobre de espírito. Ele percebe sua fraqueza, sua enfermidade. Ele não é autoconfiante. Ele percebe que não tem nada a oferecer. E por ser pobre de espírito, ele se diferencia do mundo que preza essa autoconfiança, esse orgulho. Sua pobreza de espírito faz dele diferente do mundo. Proclama que ele não é como o mundo, e não apenas não é como o mundo, nem quer ser como o mundo. O cristão chora. Ele não é alguém que está buscando a fuga de uma cultura obcecada por entretenimento. Ele não celebra as coisas que não são dignas de serem celebradas. E o que ele celebra de maneira diferente do que o mundo. O cristão é sóbrio. Ele é realista. Ele conhece a realidade do pecado, especialmente o pecado dentro dele, contra o qual ele precisa lutar todo dia. E esse conhecimento leva
ao luto. E esse luto o coloca em desacordo com o mundo que não quer acreditar que há algo, que existe algo para lamentar, que silencia ou quer silenciar qualquer pensamento de luto, anestesiando-se contra esse luto, esse sofrimento. E o cristão é manso. Ele não é alguém que luta por seus próprios direitos. Aos olhos do mundo, ele é fraco. Ele não mostra os atributos que o mundo considera admiráveis. E mais uma vez, sua mansidão o destaca como alguém que não é como o mundo e como alguém que não quer ser como o mundo. O cristão tem fome e sede de justiça. Ele não tem fome e sede de prazeres, posses, experiências. Ele não tem fome e sede para coisas que podem ser vistas, tocadas, ouvidas, cheiradas. O maior desejo do cristão é a justiça que vem do conhecimento de Cristo, sendo conhecido por Ele. O desejo mais básico do cristão estabelece o plano para a sua vida inteira. E ele vive essa fome, essa sede, de uma maneira que novamente mostra que ele é alguém que está feliz em ser diferente, um estranho a esse mundo. Quando a sociedade está ocupada buscando as coisas que esse mundo tem a oferecer, ele, o cristão, está buscando o reino de Deus e sua justiça. E o cristão é genuinamente misericordioso. Ele não está satisfeito com a misericórdia falsa, não é enganado pela aparente misericórdia desse mundo, dos ímpios. Ele vê o que é, e ele não quer nada a ver com isso. Mas ele é verdadeiramente misericordioso. Ele não vai hesitar em mostrar essa misericórdia numa maneira que vive. O cristão é puro de coração. O foco único do cristão está na glória de Deus, em servir ao Senhor, em viver para Ele. E finalmente o cristão é um pacificador. E ser pacificador é o mesmo que ser misericordioso, porque a verdadeira paz, como a verdadeira misericórdia, é muito diferente do que as falsificações que o mundo oferece. A pacificação do cristão o coloca em situações perigosas, situações em que ele se torna vulnerável, onde ele pode ser facilmente atacado. Mas o cristão não se importa com essas coisas. Ele busca a paz, ele busca a verdadeira paz, que é a paz de Cristo. E a palavra-chave quando se trata de todas essas bem-aventuranças é a palavra diferente. O cristão é alguém que é diferente do mundo, decididamente diferente, completamente diferente. Essa é uma diferença em espécie, não uma diferença em grau. O cristão não é alguém cujo comportamento é um pouco mais moral do que seus vizinhos não cristãos. O cristão não é apenas alguém que não toma o nome do Senhor em vão, alguém que é gentil, trabalha duro, fácil de se conviver. O cristão foi mudado completamente. Deus transformou o cristão numa nova criatura. Isso nos leva ao segundo ponto, porque aqueles que seguem a Cristo não podem escapar à perseguição. O Senhor Jesus coloca o cristão, nos coloca oposto da grande divisão, a divisão que marca a semente da mulher, nos distinguindo da semente da serpente. Em 1 Pedro capítulo 4,
o apóstolo Pedro destaca essa divisão com muita clareza, e ele nos diz exatamente o que vai acontecer como resultado dessa distinção, dessa separação. 1 Pedro capítulo 4, 3 a 5. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranhem que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós vemos o que vai acontecer. Nós vemos também que a perseguição é muito mais do que enfrentar a morte por causa da nossa fé. Essa é a expressão maior do ódio mundano por Deus e seu povo, claro. Mas existem outras formas de perseguição que todos os cristãos devem enfrentar. Não importa na nossa vida, se nossa vida física está em perigo ou não. Vivemos num país onde, felizmente, dificilmente seremos queimados na fogueira por causa da nossa fé. Mas isso não significa que não possamos ser perseguidos. Porque existem formas sutis de perseguição que são tão intimidadoras e talvez até mais do que a perspectiva de ter que talvez sofrer fisicamente por causa do Evangelho. Porque Pedro fala sobre o povo de Deus ser difamado quando eles se recusam a participar em atividades das quais o mundo adora participar. E quem gosta, na verdade, quem gosta de ser difamado? Se tivermos a opção de sermos criticados, ridicularizados, zombados, e simplesmente ficarmos calados sobre nossa fé, ou apenas seguirmos o resto, mesmo que seja um pouquinho, muitas vezes faremos a segunda coisa, para evitar problemas. Especialmente porque os compromissos que temos que fazer parecem tão pequenos. Afinal, ninguém está com uma arma nos forçando a negar a Cristo. Tudo o que precisamos fazer é rir das piadas das pessoas, mesmo sabendo que são o tipo de fala grosseira contra o qual a Bíblia nos adverte. Ou simplesmente não dizemos nada quando alguém usa o nome do Senhor em vão. Ou não dizemos nada quando a causa de Cristo está sendo ridicularizada. Ou talvez não mencionamos nossa fé na conversa, mesmo quando nós temos uma boa oportunidade para fazer isso. Podemos falar sobre política, mas quando fazemos isso, nós escondemos a base do nosso pensamento político, que é o Evangelho, que é a Bíblia. Nós podemos nos comprometer com o mundo para parecer respeitáveis academicamente na faculdade ou intelectualmente. Numa sociedade pluralista, nós podemos apresentar esse Evangelho de Jesus Cristo como apenas mais uma alternativa entre muitas. É meu caminho, é minha escolha, mas talvez não é sua, porque não queremos ser ridicularizados, marginalizados, dizendo que Jesus é o caminho e a verdade. Então, esses são os tipos sutis de perseguição que a igreja está enfrentando no mundo ocidental hoje. E podemos ver e podemos saber por nossa própria experiência que a igreja cristã realmente não está fazendo muito bem em ficar firme na face desse tipo de perseguição que estamos enfrentando hoje. Mas precisamos lembrar, irmãos, que essa é uma das bem-aventuranças
e existe no mesmo nível das bem-aventuranças anteriores. E nas últimas semanas nós vimos que os atributos do cristão, esses atributos mencionados nas bem-aventuranças, são atributos que devem estar presentes em todo cristão. Não são opcionais. Não é que, como nós já ouvimos, alguns de nós sejam dotados de mansidão. Alguns de nós somos dotados da mesma maneira em que alguns de nós somos dotados com dons do Espírito, como o dom de liderança, o dom de serviço. Não é algo que alguns de nós sejam chamados para ser, não é que alguns de nós somos chamados a estar pacificadores, e outros entre nós realmente não precisam se preocupar com pacificação. A pobreza do espírito não é um dom espiritual que Deus concede a alguns e não aos outros. É um aspecto da vida cristã que deve estar presente em todos nós. E se isso é verdade para as 7 primeiras bem-aventuranças, também deve necessariamente ser verdade para a última. E isso significa algo muito sério e muito desafiador para cada um de nós. Algo que deve levar todos nós a nos examinarmos. Porque isso significa que a perseguição, sendo perseguido, é uma das marcas de um cristão. Martim Lutero disse que o sofrimento é uma das marcas da verdadeira igreja. E quando a confissão luterana, confissão de Augsburgo, quando essa confissão estava sendo preparada, um de seus documentos descreveu a igreja como a comunidade daqueles que são perseguidos e martirizados pelo bem do evangelho. Porque a palavra de Deus nos diz que a perseguição não é somente provável ou possível, algo que pode ou não acontecer na vida de um cristão, dependendo da situação onde esse cristão mora. O Senhor Jesus deixou bem claro que a perseguição será uma realidade viva na vida de quem realmente o segue. Os apóstolos sabiam disso por experiência própria e pregavam a mesma mensagem. Paulo, por exemplo, disse a Timóteo, 2 Timóteo 3:12: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão, ele diz. Não podem ser, não talvez, mas serão. E ele escreveu 1 Tessalonicenses 3:3-4, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Quando ainda estávamos convosco, predíssemos que íamos ser afligidos, que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Isso significa, irmãos, que estamos realmente vivendo a vida cristã. Se realmente formos mudados pelo Evangelho e pela obra do Espírito Santo dentro de nós, certamente seremos perseguidos. E essa perseguição vai assumir formas diferentes na vida de pessoas diferentes. E a forma que a perseguição toma depende muito da sociedade em que nós vivemos. Mas, independente da forma que assuma, a perseguição estará presente se você estiver vivendo fielmente para o Senhor. Nós lemos nossa leitura, Mateus 10, onde Jesus disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E se confessarmos Cristo diante dos homens, seremos perseguidos.
Como Jesus disse a João, disse em João 15, versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós precisamos lembrar que, embora não sejamos do mundo, ainda estamos no mundo. O fato é, se estivermos vivendo como deveríamos, vivendo no mundo, vamos enfrentar as provas, as provações de perseguição. E um comentarista disse o seguinte sobre essa perseguição. Ele disse: a tragédia hoje não é que a perseguição acontece aos crentes, mas que muitas vezes não acontece. E uma razão para isso é que muitos cristãos são isolados do mundo. Vão a uma igreja 100% cristã, frequentam estudos bíblicos 100% cristãos, passam todo o tempo com cristãos e, portanto, são selados à perseguição. Outros mantêm seu cristianismo em secreto, para não causar problemas com colegas não cristãos. Mas, enfim, a maior razão pela qual há tão pouca perseguição é que a igreja se tornou como o mundo. Viver isolado pode ser uma maneira de escapar, de fugir à perseguição. Mas devemos não viver isolados. Nós somos parte de uma comunidade maior, distinta dessa comunidade maior, não unida a essa comunidade maior, mas somos chamados a estar nessa comunidade e não nos afastarmos dela. E quando vivemos nessa comunidade como deveríamos, não devemos nos alinhar aos objetivos que a comunidade ao nosso redor possui e aos métodos que ela tem para alcançar esses objetivos. Devemos estar no mundo, mas devemos estar no mundo de tal maneira que não nos tornemos como o mundo. Então, irmãos, com isso em mente, nós precisamos examinar nossa vida. Somos exemplos vivos dessa oitava bem-aventurança? Ou nos tornamos tão semelhantes ao mundo, esse mundo em que vivemos, essa comunidade em que nós vivemos, tão indistinguíveis do mundo, que eles não têm motivo nenhum para nos perseguir? Tornamos-nos como o mundo, em vez de procurarmos crescer mais e mais, cada vez mais, a imagem de Cristo, nosso Salvador? Agora, eu preciso destacar e enfatizar que não é que nós precisamos buscar a perseguição, ou procurar a perseguição na nossa vida. Certamente não significa que devemos ser tão beligerantes, irritantes, que simplesmente irritamos as pessoas, porque somos rudes e difíceis. Não, não é o que isso significa. Tampouco significa que, por exemplo, quando trabalhamos, não fazemos nosso trabalho fielmente, mas aproveitamos cada momento para evangelizar, usando o tempo quando estamos sendo pagos por nosso chefe, nosso empregador, para evangelizar. Não significa isso também. Ou se falarmos com muita piedade, mas não vivemos com muita piedade, e as pessoas nos chamam de hipócritas, porque somos hipócritas, e nos ridicularizam pela falta de consistência que elas veem em nossa vida. Essas coisas, quando nós enfrentamos dificuldades por causa dessas coisas, não é perseguição. Certamente não é o tipo de perseguição que vai resultar em bênção. A perseguição em si não é uma bênção. E perseguição porque você é hipócrita ou difícil, não é a perseguição que o Senhor Jesus está descrevendo aqui. Portanto, não se trata de procurar a perseguição ou imaginar que estamos sendo perseguidos
porque somos cristãos, quando estamos sendo perseguidos porque estamos agindo em qualquer maneira menos cristãos. Significa viver de maneira que o Senhor já nos disse para viver. E os resultados mostrados em nossa vida, resultados que vão levar à perseguição. E existem algumas frases importantes nessa última bem-aventurança. Na primeira declaração, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos. Mas depois acrescenta a razão dessa perseguição: por causa da justiça. E em seguida, em sua reafirmação da bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E há uma qualificação importante aqui também. Temos que ressaltar essa qualificação, porque ele disse: por minha causa. Que nos leva ao terceiro ponto, porque aqueles que seguem a Cristo podem se alegrar ao serem perseguidos. Porque a perseguição por causa de Cristo não é algo em que, como eu disse, possamos ou devemos ter prazer em si só, ou por si só. Podemos nos alegrar quando somos perseguidos, como fizeram os apóstolos quando sofreram por causa do Evangelho, e eles explicam por quê, em Atos 5. Chamando os apóstolos, açoitaram-os, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quando somos perseguidos por causa da justiça, quando sofremos por causa do nosso Salvador, que sofreu muito mais, infinitamente mais do que jamais saberemos, podemos nos alegrar porque nos encontramos em boa companhia. Pois assim, Jesus disse, perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando somos perseguidos, quando sofremos, podemos nos alegrar, porque estamos seguindo nos passos dos grandes homens de Deus, como Pedro, como Paulo, como Isaías, como Jeremias. Mais importante e mais centralmente, estamos seguindo nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos nos alegrar nessa perseguição, porque quando o mundo nos rejeita, está nos lembrando da natureza da realidade. E isso é muito importante, porque quando essa perseguição, não estamos sentindo essa perseguição, nós temos a tendência de esquecer a antítese, a divisão entre a semente da mulher e a semente da serpente. O mundo é o próprio mundo que está nos lembrando que não somos do mundo. O mundo, na sua rejeição daqueles que são como Cristo, realmente fortalece o povo de Deus. Fortalece o povo da aliança na sua determinação de continuar a viver de uma maneira que contraria tudo o que o mundo representa. É uma ironia, mas é verdade. Nosso reino não é este mundo. O reino do qual fazemos parte é o reino de Deus, o reino dos céus. Então podemos nos alegrar enquanto sendo perseguidos, porque nos coloca em boa companhia, porque o mundo está nos mostrando que realmente não pertencemos a esse mundo. E finalmente, quando somos perseguidos, a realidade da nossa fé está realmente sendo comprovada por nós mesmos. Podemos ser fortalecidos em nossa fé e nessa perseguição. Se for perseguição por causa da justiça,
perseguição por causa de Cristo. Portanto, irmãos, essa bem-aventurança é e deve ser um lembrete para nós, e um chamado, não apenas para examinar a nós mesmos, mas um chamado à ação. E pode ser um alerta sério, se acharmos que não estamos sendo perseguidos, porque isso deve nos levar a fazer algumas perguntas. Por que não estou sendo perseguido? Por que não sou, como os apóstolos, digno de sofrer por causa do meu Salvador? É porque eu realmente não estou sendo fiel? É porque as coisas desse mundo se tornaram mais importantes para mim do que as coisas de Deus? Nós precisamos examinar nossas prioridades. Nós precisamos pensar de que lado estamos, onde realmente reside a nossa lealdade. O que queremos dessa vida? Qual é a nossa vocação? Nosso dever? Qual é nosso privilégio como seguidores de Cristo? Talvez vocês já ouviram o nome de Dietrich Bonhoeffer. Ele era um cristão alemão, sabia o que significa ser perseguido por causa de justiça. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, ele foi morto. E foi morto por causa da sua lealdade a Cristo. E Bonhoeffer disse o seguinte: o sofrimento é o emblema do verdadeiro discipulado. O sofrimento é o emblema do verdadeiro discipulado. E ele certamente sofreu por causa do Evangelho. Então, irmãos, ficamos com homens como Dietrich Bonhoeffer. Estamos sendo considerados dignos de sofrer por causa do Evangelho de Cristo? Pela maneira como vivemos, refletimos Cristo a tal ponto que a perseguição é o resultado? Na passagem paralela ao nosso texto, Lucas 6, versículo 26, o Senhor Jesus disse o seguinte: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós quando todos vos louvarem. Se você é universalmente adorado, se ninguém se ofende com a maneira como você vive, se ninguém tem um problema com você, as coisas que diz, se você passa a vida buscando a aprovação dos homens, em vez da aprovação de Deus, Jesus diz muito claramente: ai de vós. E agora, quando nós pensamos nessas coisas, devemos ser levados a orar, primeiramente. Não que sejamos perseguidos. Nós não oramos, Deus nos leva à perseguição, nos dá a perseguição, por favor, não dizemos isso. Mas nós oramos para que nossas vidas sejam de tal ordem que a perseguição será o resultado inevitável. Não que sejamos odiados, mas que nossas vidas refletirão brilhante e poderosamente a Cristo, como resultado que o mundo nos tratará como tratou a Cristo. Que em nossa pobreza de espírito, nosso luto, nossa mansidão, nossa fome e sede de justiça, nossa misericórdia, nossa sincera determinação de servir a Deus com todo o nosso ser, nossa pacificação, seremos claro e obviamente diferentes e distintos desse mundo que está perdido nas trevas, perdido em pecado, lugar de desespero. Nós podemos ver isso claramente hoje em dia. O mundo que vive em medo. Deve ficar claro que fomos chamados das trevas
para a luz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bem-aventurança, irmãos, é um chamado para que a igreja acorde. É um lembrete de que não podemos ser comprometedores, não podemos ser apaziguadores, não podemos ser conformes ao mundo e permanecer seguidores genuínos de Cristo. Nossa primeira prioridade é ser como Ele, em serviço a Ele, para a sua glória. Quando fazemos isso, Ele nos diz claramente que as coisas nessa vida não serão fáceis para nós. Enfrentaremos provações, enfrentaremos rejeição, ridículo, seja sutil ou óbvio. Estaremos estranhos no mundo em que vivemos, e isso é bom. Mas o caminho de sofrimento é o belo caminho de seguir a Cristo. E Deus fornecerá o que precisamos quando nós sofremos por causa dele. Não há outra maneira de os mártires cristãos. Nós ouvimos aquelas histórias do passado. E esses mártires enfrentaram as chamas, as bestas feras na arena, as ameaças dos homens, cantando salmos e hinos de louvor. Imagine. Eles sabiam que deles era o reino de Deus. E nós podemos ter o mesmo conhecimento abençoado ao vivermos o chamado de Cristo nas bem-aventuranças. Quando temos que encarar qualquer problema, ressurja como resultado. Deus estará conosco. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é confessar nossos pecados diante de Ti, depois de ouvir a Tua palavra. Senhor, nos perdoa por causa da maneira que nós vivemos muitas vezes, tentando viver mais em paz com o mundo, para evitar problemas, para evitar dificuldades, do que viver em paz contigo. Senhor, nos ajuda, não a buscar a perseguição, mas a viver em tal maneira que iremos ser perseguidos. E nos ajuda a ver a perseguição como os apóstolos entenderam a perseguição. Eles pensaram e entenderam que eram dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. E nos ajuda, Senhor, a ter essa mesma atitude. Nos ajuda a pensar na mesma maneira. Nos ajuda a viver para que nós possamos seguir nos passos de Cristo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre Tua igreja. Nesses momentos difíceis, nesses momentos diferentes e estranhos, nos ajuda a viver como a luz e como o sal do mundo. Nos ajuda a viver em confiança, confiando em Ti. Nos ajuda a viver sempre sabendo que pertencemos a Ti e nada pode nos tocar. Nada pode nos remover da Tua mão paternal. Nada pode tocar nossa alma. Nada pode nos remover do relacionamento que nós temos contigo por causa de Cristo. Senhor, abençoa Teu povo. Abençoa a igreja de Grande Recife. Abençoa as igrejas reformadas do Brasil. Nos ajuda a permanecer fiéis, apesar dos desafios. Nos ajuda a ser sábios. Nos ajuda os líderes a tomar decisões certas à luz da Tua palavra, à luz da situação que estamos enfrentando. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos.
Amém. Agora, tendo ouvido a palavra de Deus, a pregação, a leitura da palavra, nós respondemos de uma maneira prática com as ofertas. E as ofertas são para o apoio da igreja, a continuação do trabalho da igreja, a pregação do evangelho e também para cuidar dos nossos irmãos, especialmente que estão com necessidades. E para vocês que estão em casa também, é importante se lembrar que nesse momento seria bom colocar dinheiro ao lado para os diáconos, que eu sei que eles ainda estão indo para casas para pegar o dinheiro, as doações. Que Deus nos dá um coração que quer doar, que quer ajudar com as bênçãos que nós recebemos de Deus e para mostrar nossa gratidão. E enquanto nós fazemos isso, vamos cantar Salmo 65, 4 a 6. Salmo 65, 4 a 6. As grandes ondas, o mar e as nações tumultuadas, eu sabes dominar até a mais remota gente. Teme a tua mão, do Oriente ao Ocidente, essa jubilação, com tuas chuvas copiosas, tu vens nos visitar. Cheio está o teu ribeiro, prata irrigar os sulcos céus de água enchendo, que fertilização, o campo todo amolecendo, prometes produção. Tua bondade orna o ano com abundância, mostras teu rastro atenuemo, fazendo brotar. Os altos verdes se alegram com os rebanhos seus, vales com trigo se enfeitam em tua honra, ó Deus. A congregação pode ficar de pé. Vamos agora confessar nossa fé com as palavras do Credo dos Apóstolos, página 123, no Inário. Em unidade, em união com a igreja de todos os lugares e todos os tempos, a Igreja Universal de Cristo, nós confessamos nossa fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nosso Deus triuno. E nós dizemos juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno.
No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora vamos cantar nosso último cântico, hino 29, ó Deus eterno protetor. Página 61, no Inário. Ó Deus eterno protetor, ajudador fiel, és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou. E a vida humana grande, Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Alguns avisos? Não? Tenham uma boa semana a todos vocês em casa, que Deus nos abençoe. Vamos continuar em oração, em toda a situação que estamos enfrentando, porque Deus remove esse peso sobre a nação, sobre o mundo, e nesse vírus e na reação ao vírus, e também para que Ele abençoar nossos líderes, nossos governantes que estão tomando decisões nessas áreas.